Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 10 de fevereiro de 2024, memória de Santa Escolástica Virgem. Escolástica nasceu em 480 e morreu aproximadamente em 547. É conhecida através dos diálogos de São Gregório Magno. Virgem sábia, antepôs a caridade, a contemplação, as simples regras e instituições humanas, como manifestou no último colóquio com seu irmão São Bento. A força da oração pôde mais porque amou mais. Seu sepultamento é lembrado no dia 10 de fevereiro pelo calendário marmório de Nápoles do século IX e pelo martiriológio de Usuardo de 870. O Senhor nos ensina o dever cristão de partir e de repartir o pão na memória de Santa Escolástica. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles o distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. São 2 as narrativas da multiplicação dos pães do Evangelho de São Marcos. Em Marcos 6, 30 a 44 e aqui em Marcos 8, de 1 a 10. Quase todos os biblistas estão em consenso em dizer que a primeira foi realizada em contexto plenamente judaico, a segunda em contexto gentio para proclamar aos membros pagãos das primeiras comunidades cristãs que eles também têm direito, por vontade de Jesus, de participar do banquete messiânico preparado e oferecido pelo Messias, o Filho de Deus. É provável que o autor sagrado, como na primeira multiplicação dos pães, tenha feito uso simbólico dos números. Se no contexto judaico o número 5 podia remeter aos rolos da Torá, em um contexto pagão o número 7 poderia lembrar os mandamentos de Noé, válidos para todos os homens, mencionados em Gênesis 9, de 4 a 7. Além disso, o pão que Jesus deu à multidão anteriormente, aos judeus e agora aos pagãos, prefigura outro pão da Eucaristia, seu corpo e sangue que será dado como alimento e salvação de todos, sem distinção de nacionalidade. Para Jesus, todas as situações têm solução porque o amor nos faz encontrar estratégias e recursos até nos desertos inóspitos. Em meio à multidão, sempre há alguém com meios ou ideias realizáveis. 7 pães e 2 peixes. E a solidariedade brota como milagre. Jesus encontra-se em território estrangeiro. Havia pessoas que o seguiam por 3 dias consecutivos. Seria desumano não se preocupar com a alimentação deles. Compadecido, Jesus pede a bênção do Pai, dá graças, partilha e traz os pagãos para a mesa da fraternidade. Jesus encontrou uma solução, também podemos fazer algo parecido. Se não é possível saciar a muitos, comecemos pelo irmão mais próximo. Mas partilhar o pão é urgente, porque a fome, ela tem pressa. Marcos narra algo extraordinário. Muita gente mesmo foi alimentada com 7 pães e uns poucos peixinhos. Naquele tempo, os pães eram pequenos. O evangelista não fez nenhum comentário, mas todos teriam ficado admirados. Muitos teriam até pensado nos milagres de antigamente, quando Deus alimentava seu povo no deserto e lhe matava a sede com a água brotando do rochedo. Sem dúvida, Deus estava agindo. Deus continua agindo aqui e agora. A igreja hoje recorda Santa Escolástica, que era irmã de São Bento. Certo dia, os 2 irmãos se encontraram, passaram a noite toda falando de coisas santas
e de assuntos espirituais. 3 dias depois, Escolástica deixou esta terra para ir morar no céu. Virgem sábia, consagrada a Deus, deixou forte testemunho de que a caridade e a contemplação estão acima de quaisquer outras regras e instituições humanas. Pensarei na humildade, na simplicidade e na fidelidade dos santos e das santas, que nos ensinam sempre a partilhar o pão de cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Celebrando a memória da Virgem Santa Escolástica, nós os pedimos, Senhor, a graça de imitá-la para que, a seu exemplo, vos sirvamos com sincera caridade e alegres obtenhamos os frutos do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Escolástica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.